Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando hoje das movimentações, né? E também podendo fazer o nosso estudo aí, já se programando para o pregão de amanhã. Como vocês puderam perceber, hoje o dia foi bom para quem operou de tarde, né? Hoje o preço caminhou bem. Quem acompanhou a gente lá na live viu que de manhã foi bem travado, acabei não fazendo nada. Só fiz no finalzinho da live lá, quem pegou na abertura do mercado americano, aquele trade na Nasdaq lá, que fez uma comprinha para mais uma vez bater o teste da mesa e caminhar aí para aonde a gente quer chegar. Então, bora ao que interessa, vamos para o nosso estudo aqui. Antes, queria pedir para vocês, já não se esqueçam, deixa o like, curte o canal, porque ele vem crescendo e vem deixando as pessoas cada vez mais preparadas por causa do conteúdo que a gente disponibiliza de graça aqui nos nossos estudos diários. A partir dessa semana a gente começou também, além da B3, fazer os estudos de Forex, então todos os dias aqui às 8 da noite, vocês têm índice dólar e três ativos do Forex, que a gente está olhando o Euro USD, o USD JPY e o Shao USD, todos para vocês fazerem as operações no dia seguinte, tá? Então, bora para o estudo. Bom, galera, hoje foi rolagem de índice, né? O preço acabou aí abrindo numa região diferente, né, do que a galera estava esperando. Até eu vou deixar mais uma observação aqui para a galera que chega. Se preparem. Hoje na live nós perdemos quase a primeira meia hora da live porque a galera tá perdida sem saber o que fazer por conta de gráfico diferente, índice diferente, que contrato que é. Gente, se vocês não começarem um pregão preparados, vocês não vão ser trader e viver disso aqui nunca. Foi esperar o pregão abrir para ver o que está acontecendo, para ver qual contrato que é válido, por que, que o preço está em tal lugar, por que, que funciona assim, por que, que funciona assado. Quem olhou o estudo de ontem já deve ter visto a preparação do gráfico. Vocês que olham o canal sabem, eu tenho uma playlist lá de plataformas onde explica tudo sobre o split, grupamento e a série histórica do índice e como que a gente usa aqui no canal. É só assistir, tá? Mas assim, não dá para vocês quererem operar chegando numa live, chegando para abrir o pregão sem nem saber o que está acontecendo. Isso aí é muito, é ser iniciante demais para quem quer ver de mercado financeiro. Então, tomem cuidado, turma, tomem cuidado com isso, beleza? Se preparem para operar, não cheguem no mercado sem saber o que está acontecendo, tá? Então, bora lá. Então, o que a gente tinha aqui no índice? Né? O índice a gente estava no movimento aqui de queda, né? Fazendo essa estrutura aqui. E essa abertura de hoje, ele fez o quê? Ele fez essa quebra de estrutura aqui, mas para ir buscar liquidez naquela região de cima que tinha parado aqui, ó. Vocês estão vendo que não adianta, não interessa onde o gráfico tá, o mercado ele vai respeitar as regiões. Ele sempre vai, porque esse aqui é um movimento histórico do mercado, tá? Aonde tinha dinheiro, olha, o último fundo rompido foi aqui, ó. Aqui nós tivemos liquidez. É aqui que ele vai buscar dinheiro. Ou de uma forma ou de outra ele ia chegar nessa região. Seja pelo gráfico com split, seja o gráfico do V, seja o gráfico do Y ou do Z. A região ela é a mesma. Você só tem que interpretar o gráfico que vocês estão olhando, tá? Então, assim, e aí o preço, e normalmente o índice faz isso, né? Quando o pessoal tá todo mundo na expectativa de um lado, ele vai para o outro. E até eu comentei com a galera antes da gente terminar a live, eu falei que o negócio era o seguinte, era se ficar esperto nessa região aqui, ó, que aqui ele poderia capturar liquidez para depois descer. E foi exatamente o que ele fez, só que ele fez tarde, né? Foi aqui, ó, depois da metade do dia, né? Como que foi aqui, ó? Foi lá no aqui, ó, quase meio-dia, né? Aí já aí que ele chegou lá na máxima do dia. Então, e aí acabou não dando tempo, essa hora eu já estava almoçando para sair de casa. E aí, como vocês viram, o índice nessa parte travada aqui não tem o que fazer, não adianta querer ficar brigando com ele, tá? Então, o que ele fez? Ele foi lá buscar a liquidez aqui em cima e depois ele deu a venda. Ó,
se vocês pararem para analisar, em cima do último movimento maior de retração, ele foi lá na Golden Zone, ó, tá? Pega a marca, qual foi o último candle do 15 minutos que subiu, né? Que seria o order block do 15 minutos. Esse cara aqui, ó, foi lá nele que o preço foi, certo? Né? Respeitou a região. Ah, quase violou? Sim, poderia ter violado por conta dessa região de liquidez aqui, ó. Mas, como era uma região muito forte, ele acabou segurando aí e deu uma excelente venda, tá? Então, essa é a visão que vocês precisam entender do gráfico, beleza? Então, o que a gente tem aqui agora? Ó? Nós temos agora uma movimentação onde o preço acabou. Como ele faz essa mudança de característica, tá? A gente inverte essa realidade aqui para a gente buscar agora o quê? Os alvos lá embaixo. Ah, Emerson, por que o alvo lá embaixo se o preço não rompeu? Agora a gente tem que analisar o seguinte ponto. Lembra que eu falei para vocês que esse ponto aqui era um final de retração, ó, tá vendo? E poderia ser um sweep dependendo da continuidade. Eu avisei isso nos estudos ultimamente. E aí o que acontece? Com essa mudança aqui, o que o preço fez? Ele quebrou uma estrutura. Concordam comigo? Que ele fez uma quebra de estrutura aqui. Ó, né? Nós tínhamos um fundo. E aí ele fez e quebrou um topo. Então agora o que a gente tem que aguardar? Agora a gente tem que procurar por continuidade de queda para um possível teste de fundo. Por isso que a gente marca a Golden Zone lá embaixo, que é justamente para vocês identificarem quais são os possíveis alvos. Porque quando a gente faz, o ponto de parada do preço, lugar para a gente pensar numa operação de compra. Um possível ponto aqui, onde o preço segurou, foi esse cara aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui, que é o teste desse candle de força aqui na Golden Zone, ó. Então, como o preço está em queda, qual que é a nossa visão que a gente tem para o pregão de amanhã? A continuidade dessa queda, né? Você tem regiões aqui para cima que deixaram pontos interessantes, tá? Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui já foi. Deixa eu marcar no 15 minutos aqui, que fica mais claro de vocês enxergarem. O que a gente tem aqui? Eu tenho essa região aqui, que é uma região compradora, tá? BV do 15. E essa outra próxima aqui. Então, assim, nós temos aqui dois pontos importantes perto um do outro. Só que eu vou marcar o segundo, mas vocês fiquem atentos que tem também essa região aqui de rejeição, ó. Tá? Então, saibam que aqui pode ser um ponto também que o preço pode ser. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar marcado de cinza. Vou deixar marcado de cinza, ou de um amarelinho que é neutro, né? Para vocês terem atenção nessa zona aí, nessa região, tá? Ó, deixar um amarelinho clarinho aqui para vocês, como fica um sinal de alerta, ok? Para uma possível descida do preço até a região lá embaixo. E aqui na parte de baixo a gente tem lá o order block do 15, né? Os dois e o do gráfico de 1 hora. E aqui embaixo, a região que a gente tem é esse cara aqui, ó. Essa região aqui, tá? Que aí a gente vai olhar nos 5 minutos, ó. Tá vendo? Essa zona toda aqui, tá? Então, assim, Emerson, não é uma região de order block? Não, é uma região de defesa desse candle aqui, tá? Ó, isso aqui é uma marcação um pouco diferente, um estágio um pouco avançado aí para vocês entenderem um pouco do contexto de reação do preço dentro dessa região, tá?
E aqui para cima a gente tem lá, mantém aquele order blockzinho lá de cima marcado. E aqui nós temos a extremidade, né? Que eu não vou deixar nada marcado, mas fica a linha. Porque agora o preço fez uma quebra de estrutura para baixo, perdeu a mínima aqui, ó. Perdeu essa mínima aqui do dia. Então, ele retomou a queda, tá? Então, mais uma queda que a gente só vai saber qual vai ser o próximo caminho do preço quando ele vier aqui para baixo, na onde está o dinheiro. Beleza, turminha? Então, para o nosso índice aí para amanhã, essa é a movimentação aí que a gente pode estar aguardando e esperando. Beleza? Dólar. O dólar, ele fez um movimento bem interessante na parte da manhã, veio fazer o sweep aqui nesse order block comprador. Depois ele subiu tudo de novo, devolveu tudo que tinha pego de manhã, tá? E está seguindo o caminho de cima de novo, né? Percebam aqui, ó, ele veio, fez o sweep e tá fazendo, montando um pivô, tá? Que amanhã, qual que é interessante amanhã? Que ele abra aqui para cima e venha testar para baixo. Muita atenção nessa região aqui, ok? Eu vou até deixar marcado aqui toda essa bagunça aqui para vocês ficarem espertos, tá? Não vou deixar marcado como um order block, eu vou deixar marcado daquela forma que eu falei para vocês. É o ponto de atenção nessa região. Aqui, ó, order block, a gente tem toda essa região aqui de cima, tá vendo? Ó, deixa eu só tirar aqui. Ó, nós temos aqui esse cara aqui, ó. Tá? Então tem toda essa região de extremidade aqui que vocês têm que ter atenção, ok? Então esse é o ponto chave aí para tomada de decisão. Lembre-se, né? Aqui você está contra o movimento. Para dar uma venda, ele teria que quebrar a estrutura para depois confirmar uma volta de venda. Caso contrário, ele ainda está no movimento de alta, tá? Aqui a gente renova porque ele deixou essa nova região aqui. Deixou esse candle aqui. E tem também esse outro carinha aqui. Tá? O dólar deixou. Então são esses, na parte de baixo, tem essas duas regiões aqui que vocês precisam estar atentos, né? Além das outras lá de baixo que ainda não foram mitigadas, né? Lá os order blocks lá de baixo, tá? E pro lado de cima a gente tem lá o nosso alvo lá em cima e aqui no meio do caminho tem uma... É muito longe essa... Eu não gosto de olhar tão longe assim, né? Mas nós estamos olhando muita coisa para trás, né? Mas aqui, ó, no gráfico de 1 hora, você tem esse order block aqui e você tem esse cara aqui, ó, né? Que é uma região bem interessante, uma região bem importante, que é a metade. Deixa eu só olhar aqui aonde tá. Eu odeio isso, cara. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Tá? Que eu já tinha falado nisso. E ele segurou. De novo ele tá nessa região. Na metade daquele candle vermelho aqui que eu falei para vocês. Ó, eu vou até deixar marcado esse cara aqui, tá? Que isso aí eu tenho absoluta certeza que vai ser um... Olha lá, é bem a região onde o preço está segurando. A defesa compradora daquele preço ali de cima, tá? Então prestem atenção nisso aí para qualquer tomada de decisão. Beleza, turminha? Então, assim, dólar, vocês percebem, ó, quando a gente tira o zoom do gráfico no 15 minutos, ele está consolidado, tá? Então tem que ver qual é a situação, né? Lembrando, ó, ele fez o choque aqui e está voltando numa região de venda. Então, muito cuidado para operar o dólar. Aqui é predominantemente região vendedora, tá?
Então, tomem cuidado com isso. Bora falar aqui do EURUSD, gráfico de 15. Ó. Ele de novo foi lá em cima na nossa região, chegou perto do order block que a gente tinha marcado, porque essa região aqui acabou segurando ele, ó. Essa região aqui de ontem foi a região da notícia que segurou. E depois ele desceu e foi até a nossa região lá embaixo, tá? Aqui agora, o que a gente tem? Ele continua, está dando continuidade nesse movimento, né? Fazendo topos e fundos mais baixos. O que a gente tem agora aqui, ó? Essa região que foi gerada nova, tá? Como um possível pullback desse preço. Só que para isso, dependendo da abertura amanhã, vocês têm que esperar uma quebra de estrutura para comprar até esse range aqui, tá? Aqui a gente está numa zona compradora. Só que vocês não estamos em condições de você pegar e simplesmente porque ele está aqui fazer uma compra. Você precisa esperar por uma quebra de estrutura para que ele possa dar alguma chance, visto que o movimento ainda é de pullback. Ele não está renovando topos, tá vendo? Então, se ele ainda não renova topos no time frame maior, toda e qualquer atenção na compra é importante. Então, inclusive, vocês podem trabalhar com regiões de venda, inclusive, tá? Dependendo da abertura do preço, você tem pontos aqui, né? Se a gente traça, deixa eu só tirar essas rabisqueiras que estão aqui. Se a gente traça nossa último movimento aqui, ó. Opa, ó. Aqui nós temos uma golden zone aqui nessa região de cima. Então você consegue operar num time frame menor dentro desse range, tá? Porque o movimento que está em curso ainda é esse aqui, né? Com esse fractal aqui, beleza? Então muita atenção aí nessas operações, beleza? Então esse é o range do EURUSD que a gente tem amanhã para o day trade para procurar operações no pregão. Bora falar de USD-JPY. Lembra que eu falo para vocês? Ó, o USD-JPY ele é assim. Ele dá a operação e vai embora. Então, eu tenho falado isso para vocês. Cuidado operar vendido no USD-JPY, né? Porque ele é assim, ele é muito a disparidade é enorme, né? Então vocês têm que estar atentos quanto a isso. Aqui, ó, tanto que eu só vou marcar na parte de baixo. Próximo ponto, ele tem que pegar uma retração dele para continuar comprando, tá? Porque quando ele der alguma reversão de mercado, ele vai sinalizar com um movimento brusco para baixo. E, inclusive, ele faz muito disso aqui, ó, tá? Faz sweep para ganhar impulso para continuar subindo. A disparidade entre o ien e o dólar ela é muito grande, por isso que quando ele engata uma tendência, ele vai embora. Então, essas são as oportunidades que a gente tem aí no dólar ien, beleza? E para finalizar, o ouro. Olha lá o ouro, o que foi hoje, hein? Não deu nem chance de voltar lá naquela região. Ele parou nessa primeira zona aqui, que eu não tinha marcado por conta de ser antes desse topo e ser uma zona de liquidez, mas ele não teve nem forças para subir, né? O que a gente observa aqui agora? A gente mantém essas regiões aqui de cima do ouro. Tem uma região bem importante que é essa aqui, tá? Então, aqui é uma região onde vocês podem estar esperando como um possível alvo, caso ele dê chance, né? Porque se a gente olhar aqui para trás, o que a gente tem aqui, ó? A gente está tendo um rompimento de fundo. Isso aqui nos indica que ele pode estar chegando numa região muito boa para vocês pensarem.
em alguma operação caso ele reverta, tá? Porque o ouro, quando ele faz esses sweeps assim, ele costuma dar umas boas pancadas de volta, tá? Então fiquem atentos para qualquer movimentação nesse sentido aqui, ó. Porque ele pode dar uma pancada para cima para pegar a liquidez e depois continuar a descida dele, tá? Nós estamos numa região extremamente barata. Vocês viram ali que eu tirei o histórico, eu vou colocar no gráfico diário, vocês vão ver que ele está fechando uma barra cheia, porém está numa região de ordem de base, ó. Ele está numa região de base ainda, né? E tem essa região aqui embaixo, esse imbalance aqui. Então tem que estar muito atento agora no ouro por causa disso, ok? Ele está chegando perto de uma região compradora, tá? Mas tem que ter cuidado aí nessa movimentação que ele está fazendo, ok? Deixa eu ajustar aqui de novo o gráfico para a gente entender. Então aqui vocês têm o limite da mínima lá que tá marcada, aqueles range lá de cima e um outro possível range aqui na POC, nessas duas POCs que foi onde o preço segurou e segurou bastante, tá? Então, e aqui seria pontos interessantes para pensar numa venda de continuidade, ok? Então era isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão à noite para quem for operar. Amanhã a gente está de volta com estudo. Um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã.